Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre Os Arruinados pelo Êxito, o segundo texto do Freud, daquele Alguns Tipos Encontrados no Trabalho Psicanalítico. Os arruinados pelo êxito, ou os fracassados pelo êxito, shaitan, tem a ver com isso, fracasso, ruína, esmagamento, né? O sujeito que é esmagado quando consegue algo que ele deseja muito. É um paradoxo clínico super interessante, escrito pelo Freud nesse segundo texto que compõe uma trilogia aqui dos Alguns Tipos de Caráter Encontrados no Trabalho Psicanalítico, texto de 1916. O fenômeno clínico que o Freud quer descrever é esse sujeito que quer muito uma coisa, e justamente quando ele consegue aquilo que ele quer, ele cai deprimido. Então, um sujeito que queria muito fazer concurso, e aí finalmente ele passa no concurso, né, um concurso super difícil, e quando ele passa, toma posse, ele deprime. Ele deprime de forma terrível, ele não consegue nem ir trabalhar. Ou quando, um exemplo que o Freud dá, pegando um caso literário, uma mulher deseja se casar muito com um sujeito, né, planeja inclusive matar uma pessoa para que possa realizar o seu desejo. Quando vai lá, finalmente está tudo pronto para que ela se case, ela cai deprimida, ela recusa, ela recua, ela não dá conta de realizar o desejo quando o desejo se apresenta absolutamente realizável. Por que acontece então essa ruína pelo êxito, esse fracasso pelo êxito? Qual é a explicação de Freud? Freud vai falar então dos arruinados sobre o êxito a partir de duas peças, uma do Shakespeare chamada Macbeth e outra do Ibsen chamada Homer's Home. Nas duas peças acontece essa lógica, né? O sujeito quer muito algo, no caso Lady Macbeth quer matar o rei Duncan e tomar o poder, e quando faz isso acaba tomada pelas fantasias de culpa e angústia, né, e acaba fracassada depois de realizar todos os seus atos perversos junto com Macbeth. E na peça Homer's Home acontece o mesmo, né? Rebecca vai então planejar, né, toda uma trama para se casar com o Hosmer. Quando consegue isso, inclusive fazendo com que a ex-mulher, né, de Hosmer se suicide, etc., né, fazer toda uma trama perversa também. Quando tá lá próxima de conseguir isso, tá tudo ok para conseguir, ela recua e ela não vai fazer o que ela tem que fazer, o que ela mais desejava fazer. Qual que é a explicação de Freud para essas duas situações e outras situações clínicas nas quais o sujeito, diante do êxito, fracassa? No último parágrafo do texto, Freud dá uma dica sobre a explicação dele para esse fracasso pelo êxito. Ele diz o seguinte: o trabalho psicanalítico nos ensina que as forças da consciência que induzem à doença em consequência do êxito, em vez de, como normalmente em consequência da frustração, se acham intimamente relacionadas com o complexo de Édipo, a relação com o pai e a mãe, como talvez na realidade se ache o nosso sentimento de culpa em geral. A ideia então do Freud aqui é articular o complexo de Édipo ao fracasso pelo êxito. De maneira geral, o que acontece? A frustração é o que leva à doença. Ter um desejo frustrado faz com que esse desejo procure um outro caminho para se realizar, e esse caminho é sempre o sintoma. E esse sintoma leva ao sofrimento, porque você não pode reconhecer o seu desejo. Ora, esses desejos recalcados, de maneira geral ligados ao complexo de Édipo, eles permanecem no inconsciente e são desejos que são recalcados porque são extremamente aversivos, são extremamente demoníacos, mortíferos, impossíveis, por assim dizer, de serem metabolizados e acolhidos pelo próprio sujeito. Diante da realização do desejo numa situação particular, consciente da vida do sujeito, por exemplo, passar num concurso, namorar alguém, etc. Diante dessa situação na qual o desejo é realizável, esses desejos do inconsciente pegam carona e é como se eles dissessem: você consegue realizar um desejo tão difícil como esse? Passar no concurso, namorar alguém, comprar o carro novo, etc. E não vai conseguir realizar o desejo inconsciente que você abandonou?
você não vai conseguir realizar os seus desejos edípicos, então, em nome desses desejos recalcados, não realizados, eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar o próprio prazer que o eu vai ter na realização desses desejos agora conscientes, presentes, que é o namorar, que é passar no concurso, etc. É como se o sujeito se desse conta da sua potência, da potência de realizar o desejo. É disso que ele não pode se dar conta. Ele não pode se haver com a sua potência de realizar o seu desejo. Isso vai mostrar para ele que os seus desejos edípicos poderiam ser realizados, que seus desejos ligados à sexualidade infantil poderiam ser realizados. E é isso que ele não pode ver. Ele não pode se dar conta ainda de que os seus desejos infantis podem ser realizados e com isso o eu seria dilacerado, porque esses desejos infantis estão recalcados porque geram culpa, porque são mortíferos, porque não podem efetivamente ser realizados. O que o sujeito, então, ao longo de uma análise deve compreender é que esses desejos podem ser reconhecidos na fantasia, de que de fato a gente não precisa realizar desejos ligados à sexualidade infantil, a maior parte deles, aliás, a gente não pode realizar. Parricídio, matricídio, incesto, sadismo descomesurado, né? Todas as perversões ligadas à sexualidade infantil, tudo isso deve permanecer recalcado de maneira geral. Ora, o reconhecimento desses desejos, que esses desejos existem, não implica na realização deles. É isso que numa análise o sujeito tem que dar conta. E ele vai ter que dar conta disso exatamente para conseguir realizar desejos outros, que são, esses sim, contumazes, desejos cotidianos, desejos absolutamente inofensivos, né? Comprar um carro, passar no concurso, namorar, etc. Desejos, então, que o sujeito pode realizar, mas que não necessariamente precisam levar a um conflito que o levasse ao fracasso pelo êxito, né? A depressão, a ruína, justamente porque ele conseguiu realizar o seu desejo. De qualquer forma, a tese do Freud me parece genial nesse texto, na medida em que ele está dizendo para a gente desconfiar dessa ideologia do sucesso, né? Nem sempre que o sujeito pode realizar aquilo que deseja, que ele tem potência para realizar aquilo que deseja, ele vai conseguir fazer, e se conseguir, ele pode se arruinar justamente ali no momento em que ele consegue. Por quê? Porque isso abre a perspectiva dos desejos inconscientes com relação à própria realização. Se um desejo é realizado, principalmente quando esse desejo é muito difícil, muito cheio de tramas, né, e tensões para realizar, se um desejo difícil pode ser realizado, por que não um desejo infantil também não pode? Diante disso, o inconsciente se arma de novo com toda a sua potência e destrói todo o gozo, toda a possibilidade de gozo do eu. Tese que me parece genial do Freud, a gente encontra isso na clínica, né? É incrível como que isso é potente clinicamente, como que o sujeito pode fracassar no êxito, pode se deprimir quando tem tudo, quando realiza tudo, quando chega esse momento, por assim dizer, ideal. Uma outra interpretação, né, que vai dialogar com o nosso tempo tem a ver com esses ideais, né? Assim, como que a gente precisa realizar esses desejos ligados aos ideais da cultura. E quando a gente tem a realização desses ideais, né, temos filho, temos uma família, carro, casa, etc. Os ideais burgueses, eles são realizados. Mesmo assim, o sujeito se vê ali esvaziado de desejo depois de realizar isso tudo. Parece que o desejo ele é mobilizado apenas por esses ideais. E aí esvazia quando a gente vê que esses ideais eles são imaginários, né? Que o desejo pode estar em outro lugar, que não era tudo aquilo que o ideal prometia. Eu acho que é uma possibilidade de dialogar com esse texto também, pensar em que medida esses ideais são ideais vazios, ideais imaginários, nem sempre vão sustentar mesmo o nosso desejo, que a gente pode fazer circular esses desejos sempre por outros lugares que não passem necessariamente por esses ideais que se vendem como o último lugar do desejo, o único lugar do desejo, o lugar mais importante do desejo. Às vezes o desejo ele é plural, ele não tem um lugar só, ele é multifacetado. É para isso que a psicanálise também tem apontado, para a gente não acreditar muito nesses lugares que se vendem como o objeto único, fálico, brilhante do desejo. Isso, de maneira geral, leva, sim,
ao fracasso, leva a essa ruína pelo desejo. Finalmente, eu queria recomendar aqui o meu vídeo sobre os excessos, sempre lembrando que a realização do desejo em psicanálise tem a ver com o esparagmos, um outro vídeo que eu fiz sobre esse termo, né, grego, que tem a ver com o despedaçamento. Duas recomendações para vocês, o vídeo sobre esparagmos e o vídeo sobre os excessos, lembrando que a realização do desejo para a psicanálise no limite sempre tem a ver com a ruína, sempre tem a ver com o fracasso. O eu é um aparato que vai nos proteger do desejo na medida em que realiza uma parte do desejo. O eu não pode realizar todo o desejo inconsciente. O desejo inconsciente é, por definição, a partir da obra de Laplanche, eu estou lendo Freud com Laplanche, é por definição mortífero, ele é ligado à pulsão sexual de morte, ele nunca vai poder ser realizado plenamente. A realização plena do desejo significa o despedaçamento do eu. É muito mais do que o fracasso, é muito mais do que um achatamento, né? É um despedaçamento, é uma destruição completa do eu. Então vamos lembrar ainda desses dois vídeos, recomendo que vocês os vejam caso ainda não tenham visto. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Lembrem-se, esse é o segundo texto de 3 as exceções que a gente já viu. Esse agora e o próximo, os criminosos movidos pelo sentimento de culpa, o último texto que compõe essa trilogia de alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico do Freud. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam, comentem, me digam aí se vocês também já sentiram, já presenciaram isso do fracasso pelo êxito. Me contem aí o que vocês acharam. Muito obrigado.